São 10 horas 11 minutos. Voltamos então com o CBN Campinas desta sexta-feira. A gente continua falando sobre o escândalo na Câmara de Campinas. Agora, os detalhes para a gente entender um pouquinho mais, né? Ou voltar a entender, né? Essa operação que aconteceu há pouco mais de um mês. O Guilherme Perangeli traz esses detalhes e as informações do Ministério Público quando aquela operação invadia a Câmara de Campinas, o Teatro Bento Quirino, a casa do presidente, também casa e escritório lá do advogado que é o braço direito, né, de Zé Carlos. Guilherme Perangeli, traz pra gente, reconta um pouquinho o que aconteceu há pouco mais de um mês. Muito bom dia. Bom dia, Paradela, bom dia a todos que nos acompanham. Essa operação, né, a Operação Lambuja, foi realizada no dia 17 de agosto, então 1 mês e 5 dias mais ou menos aí, pelo Grupo de Ação e Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público, com apoio do BAEP da Polícia Militar. Na ocasião foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão nos endereços da Câmara, na Ponte Preta, né, na sede da Câmara que está em reforma, na sede provisória da Câmara, no Teatro Bento Quirino, aqui no centro de Campinas, além da casa do vereador Zé Carlos, do PSB, e também na casa do subsecretário de Relações Institucionais da Câmara, Rafael Creato. Esses 4 endereços em Campinas e também em Jundiaí, no escritório de... Desculpa, o contrário. Aqui em Campinas, no escritório de Rafael Creato e na casa de Creato, em Jundiaí. Segundo a investigação, que é apurada, né, a partir essa operação foi dentro da investigação que apura esse esquema, né, de cobrança de vantagens indevidas para manutenção ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Essa operação teve apreensão de itens como computadores, pendrives, celulares e documentos que auxiliam essas investigações. Ninguém foi preso naquela ocasião. E na mesma data, né, em 17 de agosto, o GAECO deu uma entrevista coletiva, né? Os promotores do GAECO deram uma entrevista coletiva e foram revelados detalhes da investigação. Segundo o GAECO, o esquema teria se iniciado no segundo semestre de 2021 e os pedidos de propina ocorriam no escritório de Rafael Creato e também no gabinete de Zé Carlos. Na ocasião, os promotores Rodrigo Lopes e Felipe Bertoli falaram um pouco mais, deram mais detalhes. Vamos ouvi-los. Em regra, o advogado chamava os fornecedores no escritório dele e fazia esse tipo de reunião, mas houve reunião também com o vereador investigado. Foi apurado também que durante essas reuniões os próprios investigados orientavam os empresários a deixarem o celular no banheiro, a não usar o celular, temendo que ocorresse algum tipo de gravação e tudo mais, que, do nosso ponto de vista, já também corrobora essa prática criminosa. Bom, e como sabemos bem agora, né, apesar dessa precaução adotada, as gravações ocorreram. O Ministério Público afirmou que, dentre os casos analisados, o pagamento de propina não se consumou, porém, o pedido de propina, mesmo que não concretizado, mesmo que não tenha havido esse pagamento, ele já configura crime. Quem explicou isso foi o promotor Rodrigo Lopes. Sim, o pedido de vantagem já configura a prática do crime de corrupção passiva, consumado. Ele não precisa efetivamente receber o dinheiro para consumar esse tipo de crime. Bom, então essa operação, repetindo, aconteceu no dia 17 de agosto, 5 mandados de busca e apreensão em 2 endereços da Câmara, na casa do Zé Carlos, em 2 endereços ligados ao Rafael Creato. No mesmo dia, ou melhor, na noite do dia 17 de agosto, houve uma sessão na Câmara Municipal, porém Zé Carlos não esteve presente. Alguns vereadores que estiveram presentes foram à tribuna, se manifestaram sobre o caso, alguns pediram o afastamento de Zé Carlos da presidência. Isso não aconteceu até esse momento, pois Zé Carlos retornou na sessão seguinte. Ele falou brevemente sobre o caso, disse ser inocente, que vai provar a inocência, e até esse momento ele segue exercendo a presidência da Câmara Paradela. Ok, muito obrigado aí pela lembrança, trazendo à tona, né, novamente esses pontos colocados desde a operação e também pelo próprio Ministério Público. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa movimentação política, estamos agora porque a poeira tinha baixado, mas com a divulgação dos áudios, e essa era uma coisa que já era esperada desde aquele dia da operação, e eles foram divulgados agora, e essa bomba volta a explodir na Câmara de Campinas. Nós estamos em contato com o vereador Paulo Gaspar do Novo e também com o vereador Marcelo Silva, do PSD, a quem eu agradeço muito. Bom dia, vereador Paulo Gaspar. Bom dia, Flávio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, vereador Marcelo Silva. Bom dia, Flávio, ouvintes da CBN. Paulo, bom dia a todos.
Vamos começar aqui, vereador Paulo Gaspar. O senhor já tem a intenção, ou já vai integrar essa manhã, um pedido de comissão processante contra o vereador e presidente da Câmara, Zé Carlos? Então, tivemos um bate-papo aqui eu com o Marcelo hoje e alguns colegas, e a gente acredita que seria melhor, por enquanto, manter a CPI para obter mais elementos de investigação, porque apesar de a gente saber que já tem elementos de fato para pedir uma CPI a gente pode descobrir mais coisas ainda, trazer outros contratos, enfim, elementos que vão acrescer e fortalecer o pedido de cassação. Um pedido de comissão processante é um pedido de cassação. Vamos colocar assim, CP só tem um objetivo, né, aqui em Campinas, é a cassação do mandato. Então vamos segurar um pouquinho então essa CPI e pensar numa CPI. Então eu passo a bola então para o Marcelo Silva, já que ele teve contato com o vereador Paulo Gaspar. O porquê então não uma comissão processante e ir para uma CPI? Isso não seria fazer sangrar alguém que já está sangrando tanto assim? Flávio, bom dia mais uma vez. Eu conversei, até pegando um pouco da experiência que eu já tive no mandato passado, de uma CP. A CP você acaba ficando muito restrita, aliás, você fica totalmente restrito ao caso em tela, né? Mas com os áudios, né, que eu já havia dito que quando divulgasse a casa iria cair, fica muito claro que existem outros fornecedores, né, que também foram, entre aspas, extorquidos por parte do Rafael, por parte do presidente. Assim, na verdade, é o instrumento legal que a gente tem para investigar, né, para que haja uma investigação ampla, porque não adianta a gente ficar restrito a esse caso. Óbvio que já tem, nítido que já tem elementos para pedir a cassação do vereador Zé Carlos, mas eu acho que nós temos que ir com calma, não é questão de sangrar, é questão de nós, vereadores, fazermos o papel que é nosso, né? Que é fiscalizar e investigar em paralelo com o Ministério Público. Por quê? A gente vai dar oportunidade dos outros empresários que se sentiram acuados, né? E foram realmente, você viu, nesses áudios sujos, nesses áudios nojentos, como ele encurralou o empresário. Eu tenho certeza que ele encurralou vários empresários, que inclusive também, num dos áudios, diz que quando ele chegou no escritório do Rafael Creato, tinha uma fila de fornecedores. Então, você imagina o que nós devemos descobrir se nós conseguimos e vamos conseguir instalar a comissão processante, a comissão parlamentar, desculpa, de inquérito, né? Inclusive o vereador Nelson, que está aí junto conosco à frente, peço para que os vereadores nos atendam, né? Para que assinem, né? Porque a primeira desculpa que nós tínhamos lá atrás era não, vamos esperar nos autos. Muito embora, eu batia isso na tecla, né, Flávio? Os promotores já haviam dito, né, que houve o crime de corrupção passiva, mas não, vamos aguardar os autos. Bom, os autos vieram à tona e os autos são estarrecedores. Então, por favor, meus nobres colegas, atendam-nos, né? Entende o vereador Nelson, atende o vereador Marcelo, o vereador Paulo. Nós estamos aí fazendo uma força-tarefa, porque não é possível, né, que a casa vá compactuar com esse tipo de crime. E até utilizando o que o vereador Marcelo Silva disse, pela experiência de comissão processante, o que já aconteceu, lembrando, houve uma comissão processante contra o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, dentro do caso Ouro Verde. Mas vamos lá. A comissão processante foi instalada. Uma CPI, eu acho que não é instalada já há uns 10 anos na Câmara de Campinas. Por que agora? Ok, o caso é muito forte, tem esses áudios aí sendo vindo a público. Mas por que agora os senhores esperam que isso vá à frente? Eu começo então pelo Paulo Gaspar. Flávio, como o Marcelo bem disse, né, a gente, em vez de pegar um peixe com a vara, a gente pode passar uma rede aí e pegar vários, né? Existe essa possibilidade. E até esses empresários que possivelmente, eventualmente tenham sido acachados, eles podem se sentir fortalecidos agora a sair do armário e falar, né? Como eles não fizeram. Então, acho que
vale a pena investir nessa estratégia para a gente ter maior visibilidade, até assim para o caso, não no sentido de chamar para a Câmara, mas para, sabe, a questão da ética no Brasil, o que está acontecendo em Campinas, é uma tradição cultural brasileira, né? Isso é desde que o Cabral encostou a caravela aqui. Então, eu acho que é até um momento para a gente mostrar e servir de exemplo, né? Que a gente não aceita mais esse tipo de coisa. Mas o principal é isso, a gente pode descobrir mais elementos do que esses que já são evidentes. Então, acho que não tem mais como os colegas vereadores não assinarem, né? Eu já até me antecipei, já falei com alguns aqui do PT que não aceitavam assinar enquanto não vazavam os áudios. Eu já tive uma devolutiva positiva, apesar deles não terem se reunido ainda. Então, existe grandes chances aí da gente já instaurar essa CPI de imediato. Depois temos que ver a questão do Rafael Creato, que também está envolvido e precisa ser exonerado no caso, né? Vamos lá, Marcelo Silva. Eu estendo um pouquinho a mesma pergunta, já que o senhor tem essa experiência em CP e CPI, mas o vereador Paulo Gaspar fez aí uma analogia. Em vez de usar uma vara e pegar um peixe, tentar aí passar uma rede e pegar um pouco mais. Isso significa pegar outros entes na Câmara? Eu estou falando de agentes públicos e até outros vereadores? Pergunta capciosa, hein, Flávio? Assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, na Câmara, e obviamente que isso acaba resvalando e respingando em todos nós. Aqui eu sou muito claro, muito transparente. Existe também num dos áudios, né, num dado momento em que, acho que se eu não me engano, o presidente fala, né, no plural, vereadores. Ora, eu acho que assim, essa CPI vai ser um divisor de águas da Câmara Municipal, que já vem sofrendo, né, Flávio, há um bom tempo, acho que desde o início dessa legislatura, vem porrada, pancada, rachadinha, escândalo. Então, assim, ou a gente faz um trabalho sério, uma investigação ampla, que aí passa limpo, passar uma régua, né, porque não é possível, acho que a população não aguenta mais, né? Quem ouve esse áudio, né, o pedido assim é descarado, né? E aí, como é que vai ser? O que você vai me dar? Deixa o celular e o relógio no banheiro, né? Então assim, não dá para a Câmara não investigar, e doa quem doer. Eu acho que assim, desculpa, doa quem doer, investigue quem tem que ser investigado. Quem fez coisa errada tem que ser punido. Eu acho que assim, a gente está acostumado com principalmente os agentes públicos, não vai dar nada, eu não vou ser punido, eu não vou ser caçado. Então, assim, eu acho que não dá mais. É passar uma régua, investigar, doa quem doer, puna aqueles que cometeram os crimes. E doa quem doer, é o que eu falei. Vamos chamar os empresários, a gente sabe que tiveram outros empresários, né? Que foram trocados, que se sentiram acuados. Você imagina, Flávio, o empresário numa situação de pandemia, estava se reerguendo ou tentando sair do buraco, vem o presidente da casa, te encurrala, fala, e aí, como é que vai ser? O que você vai me dar em troca? Senão eu vou fazer uma nova licitação, eu vou romper o seu contrato. Ora, eu muitas vezes não coloco culpa no empresário, que ele também está tentando sobreviver. E a CPI vai dar possibilidade, um instrumento legal que nós temos, para investigar, para ele falar tudo, né? Ou o próprio presidente Zé Carlos, o próprio Rafael. Quais outros agentes estão envolvidos? É só você? Existem outras pessoas? Assim, Flávio, eu sempre sou muito, muito verdadeiro, muito transparente. Fez aqui, vai pagar. Eu acho que é hora de a gente fazer uma limpa na casa. Então vamos lá, só para a gente finalizar, o vereador Marcelo Silva citou, né, um trecho de uma das gravações. Realmente tem um ponto em que o presidente da Câmara cita que vereadores o estão pressionando sobre o contrato, né, com a prestadora de serviço. Mas eu separei aqui, entre tantos áudios, algo que mais me chamou a atenção, mais do que as conversas em si, sobre os planos de como colocar a coisa e como a coisa sair do papel. A gente trouxe no último bloco
Mas esse me chama a atenção porque ele começa com um palavrão. E esse palavrão é porque ele está sendo pressionado, não a pressão política ou a pressão para fechar o contrato logo, mas por que ele tá sendo, por que o contrato está sendo questionado se as coisas estão sendo feitas e passou pelo crivo técnico, pelo crivo de mérito dentro das partes técnicas da Câmara. E por isso ele começa com esse palavrão, reclamando de quem o estava pressionando pelo questionamento feito, né, para tentar a renegociação, ou a renovação desse contrato. E no final, dá aquela indicação de que a coisa não era republicana. Um bando de filha da puta, entendeu? E eu tô dependendo da tua resposta, pra ver o que a gente faz. Esse negócio aqui. Como assim, presidente? Não entendi, desculpa. Você esqueceu da última conversa? Não. Você não esqueceu da última conversa que nós tivemos? Não, de jeito nenhum. Tenta. Esse é pra mim, presidente? Não, isso é pra pagar. Isso aqui é pra pagar. Eu vou deixar com a Anne, se você quiser dar o dinheiro. 79 tem 80. Então dá pra pagar. Entendeu? Então, tô aguardando você pra gente definir. O que nós fazemos pra frente. Mas na última conversa nossa, o senhor tinha falado que ano que vem tava tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Só depende disso. Tudo tranquilo. Não tem nada gravando aí não, né? Pelo amor de Deus. Levar lá, presidente. Daí o senhor fica mais tranquilo. Eu gosto de conversa. Posso por aqui? Pode. Aí o senhor fica mais tranquilo. E aí, depois que ele pergunta se não tem nada gravando, dá para perceber, né, que ele se afasta e fica a situação mais inaudível. Rapidamente, para os dois vereadores, a avaliação exatamente desse ponto, desse áudio aí que a gente trouxe aqui na CBN Campinas. Paulo Gaspar primeiro. Flávio, não dá muito nem para comentar, né? É muito triste, inimaginável que isso aconteça, que esteja... E assim, gravado fica uma coisa que choca demais, né? Choca demais e a gente sabe que essas coisas acontecem, mas quando você ouve, quando você escuta, alguns casos aí já aconteceram até de filmagens, né? É chocante, né? A gente já viu filmagens aí de o cara recebendo dinheiro mesmo, colocando dentro da cueca, enfim. Mas esse empresário teve uma postura super correta, né? Eu acho que a gente tem que enaltecer os brasileiros que têm esse tipo de atitude, que têm essa coragem. Não é qualquer um que tem, né? Então, parabéns aí para o empresário Celso Palma, da TV. E vamos aí seguir com o processo legislativo e, quem sabe, vai ter muito mais elementos do que esses já divulgados, que já são suficientes para cassação, mas que podem ter muito mais elementos. Então, é triste, né, Flávio? Não tem muito o que comentar. Vereador Marcelo Silva, rapidamente. Ô Flávio, rapidinho, primeiro parabenizar, né, a sua expertise, a sua sensibilidade aí, você destacou e foi muito pontual, né? Ele fala aquele palavrão num tom de raiva, de pressão, a gente não sabe que tipo de pressão ele vem sofrendo, então era um momento de desespero até, de tentar renegociar o contrato, né, de colocar mais coisas no contrato, para o contrato ficar mais gordo, né, isso nos outros áudios eu me debrucei aí ouvindo, né, era o maior contrato, então eles estavam tentando algum arranjo para conseguir engordar o contrato, para conseguir retirar mais propina aí desse contrato, mas é um momento triste, é um momento revoltante, é um momento que choca todos nós, né, que nem o Paulo falou, a gente sabe o que acontece, mas quando a gente ouve, né, a gente vê, é nojento e parabenizar aí o empresário que tanto quanto eu sofremos e ainda vamos sofrer muito mais. O Brasil precisa de pessoas assim que não desistam e que façam o que tem que fazer, do aqui doer, nós vamos a fundo nisso. Eu queria agradecer a participação tanto do vereador Paulo Gaspar e do vereador Marcelo Silva aqui no CBN Campinas, poderem atender aqui a CBN num dia como esse. Muito obrigado, vereador Paulo Gaspar. Obrigado, Flávio. Abraço, Marcelo, e obrigado, ouvintes. Até mais. Muito obrigado também ao vereador Marcelo Silva. Obrigado, Flávio, Paulo, Gaspar, obrigado aí por entender, né, o momento certo da gente propor a CP, propor a CPI, acho que vai chegar um momento. E obrigado, Flávio, ouvintes da rádio, estou sempre à disposição. São 10 horas, 31 minutos. Rádio Cultura de Campinas.